Arif liga para Kismet, diz que está com problemas financeiros e pergunta se ela pode emprestar dinheiro para ele. Kismet diz que sim e para ele não se preocupar, pode pagá-la quando puder. Kismet desliga o telefone e Henry está esperando por ela. Eles se cumprimentam carinhosamente e saem juntos. Amber fala com Seida sobre o sutiã que encontrou na casa do Sarp. Seida diz para ele relaxar, que não é o que ele está pensando e vai falar para Bahar. Seida diz a Bahar que o que acharam no apartamento do Sarp era de um inquilino do Yusuf, que ele começou a alugar aquele lugar há alguns dias e não estão usando esse lugar como uma casa. Bahar fica surpresa. Seida diz que o Arif ficou bravo quando descobriu e questionou o pai, porque ele tinha alugado se ainda tinha meses pago. Bahar diz que daqui a pouco volta e sai. Nissan diz a Amber e Seida que o Arif não saiu da cidade e que já sabe de tudo, ele foi para a cadeia. Sirin chega no apartamento de Bahar usando uma camisa de Sarp e Seida diz: "Você tá fazendo isso para irritar a gente, né? Você tá de brincadeira? Vai mesmo usar essa camisa?" Cínica, Sirin diz: "De brincadeira? Eu não ligo pro que vocês pensam. Tudo que eu tinha queimou e a roupa da Bahar não serve em mim. Só achei isso para usar." Seida diz que sem chance, que não vai deixar e sai levando Sirin com ela. Arif abre a porta do apartamento e Bahar pergunta se o pai dele está em casa. Yusuf está sentado na sala. Ao ver ele, Bahar entra e diz: "Como você fez uma coisa dessas?" Assustado, Yusuf sobe em cima do sofá. Bahar continua: "Você não consegue respeitar ninguém mesmo? Eu não consigo entender por que deixou outros entrarem no apartamento. Você está alugando o apartamento do Sarp para outras pessoas." Yusuf diz que é mentira e que deve ter sido a Seida que falou isso para ela. Muito irritada, Bahar diz para Yusuf não mudar de assunto e diz que encontrou um sutiã no apartamento do Sarp. Yusuf continua negando. Nervoso, Arif diz que já chega de mentira, que todo mundo sabe o que ele fez. Bahar diz: "O que queria dizer? Que agora o apartamento do meu marido virou um bordel." Com ironia, Yusuf diz: "Olha, seu marido, você chamava ele assim quando estava vivo? Por que não disse que gostava tanto dele? Eu não sabia que vocês eram uma família feliz. Nunca teria imaginado isso. Então você teria ele com Arif?" Furiosa, Bahar diz: "Cala essa sua boca." E Arif diz: "Agora chega, para. Cometeu um erro, então pede desculpas." E Yusuf diz: "Que desculpa o quê? Claro que não. Essa mulher brincou com seus sentimentos." Furioso, Arif diz: "Fica quieto, chega." Sem saída, Yusuf diz: "Tá bom, eu entendo, tudo bem. Me desculpa, tá bom? Eu estava perdido, não tinha dinheiro, não tinha mais o café, sem comida, sem o Arif, sem o aluguel. Eu só fiz isso para sobreviver." Arif diz para Bahar relaxar, que não precisa pagar nada. Yusuf não quer aceitar e diz que ela vai pagar o aluguel. Bahar diz que não vai pagar, agradece a Arif e sai. Yusuf fica morrendo de raiva. Fazilet diz a Raif que acha que a Bahar pode fazer o trabalho da Seida, que ela vai fazer as coisas melhor. Raif não concorda. Fazilet diz que ele só quer que a Seida continue porque ela não gosta dela. Raif diz: "Sim, por isso eu prefiro a Seida. Eu não gosto da Bahar por um motivo. Ela, por algum motivo, me lembra você." Fazilet fica sem graça e somente diz: "Então, boa noite." Seida pergunta a Sirin quem que contou para as crianças que o Arif foi para a cadeia. Sirin diz que não sabe, que elas ouviram isso em algum lugar. Seida não acredita nela e diz que até ontem as crianças estavam felizes e não paravam de perguntar do Arif. Sirin diz: "Eu acho que nunca tinha pensado nisso. Será que porque ele matou o pai delas? Seida pergunta se ela disse isso para os dois. Sirin diz que não contou nada para essas crianças, que não sabe de onde elas tiraram isso. Seida diz que vai ter que confiar nela, que tomara que não seja uma das mentiras dela, e manda ela levar as roupas que arrumou para ela. No dia seguinte, Seida deixa a Arda com Amber e vai para o trabalho. Arif arruma sua cafeteria para fazer uma surpresa para Amber. Sirin tenta sair de casa sem que a vejam, pois está usando roupas que eram da Seida. Mas não adianta, Arif a vê e fica olhando engraçado para ela. Sirin sai com raiva. Ela chega na cafeteria e fica surpresa ao encontrar Arif ali. Sirin pergunta o que ele quer. Henry se aproxima deles, cumprimenta Arif e olha de um jeito engraçado para ela.
Sirim pede desculpas por ter ido para o trabalho assim e diz que quando ele não estiver ocupado, ela conta o que aconteceu. Henry chama os outros funcionários, apresenta Arif como novo gerente e diz que vai supervisionar a outra loja. Sirim não gosta nada por Henry ter contratado Arif e vai para a cozinha furiosa. Henry vai atrás dela. Sirim diz que ainda não entendeu por que ele fez isso, como que ele pôde contratar esse idiota. Henry diz que sabe que o Arif é um homem honesto e confia nele. Aquele é o seu café e ele já tomou a decisão. Sirim diz, Henry, esse homem foi o assassino da minha mãe. Foi ele que matou a minha mãe. E você quer que ele trabalhe aqui? Quer que ele seja o gerente? Eu vou encontrar com ele todos os dias. Henry diz que foi um acidente. Ela sabe o que aconteceu. Ninguém assassinou a mãe dela. Pergunta se ela entendeu e sai. Sirim fica cuspindo fogo pelas ventas, mas sem ter opção. Vai para o salão e começa a trabalhar. Henry diz para Arif não se preocupar, sabe que ela vai mudar de ideia. Arif diz que duvida. Amber chega com Arda ao café e diz que foram porque queriam cumprimentar o seu Henry. Henry fica sem jeito ao ver eles, mas recebe Arda bem e não diz nada sobre o exame de DNA. Amber pergunta a Henry se o Arda pode ficar ali por algumas horas porque ele tem algumas coisas para fazer. Henry diz que é claro, ele pode ficar. Amber diz, Arda, você vai ficar com seu pai, então se diverte muito, tá bom, meu bem? Arda segura a mão de Henry, deixando surpreso. Seida começa a montar o quebra-cabeças que Raif estava montando. Fazilete vê e chama a atenção dela, dizendo que o Raif vai ficar louco quando vê o que ela fez. Fazilete diz para ela tirar todas as peças que colocou ali. E vai dar um problemão se o Raif chegar e ver isso. Raif chega e Seida, apavorada, vira todo o quebra-cabeças dentro da caixa, deixando tudo uma bagunça. Raif se aproxima e fica olhando para ela muito sério. Seida não consegue falar com Enver, então liga para Arif e pergunta se ele sabe para onde o Enver e o Arda foram. Arif diz que o Arda está ali no café do seu Henry. Henry pede para Arif passar o telefone para ele. Irritada, Seida pergunta a Henry por que o seu filho está no café dele. Henry diz, Seida nem vem, porque eu sei que você mandou ele para cá, então vem buscar. E pergunta se ela acha que fazendo isso, ele vai aceitar o menino. Seida diz que ele vai se arrepender de todas as coisas que falou para ela, que o filho dela nunca teve pai, não precisa dele, o chama de infeliz e desliga na cara dele. Basilete está na cozinha com Seida, tentando montar o quebra-cabeças. Seida diz que o filho dela castigou elas porque desmontaram tudo e ela só vai embora quando estiver pronto. Seida fala sobre o filho com Fazilete. Fazilete não diz nada, mas parece ficar com pena dela. Sirim pergunta a Henry se amanhã pode sair mais cedo porque o pai quer dar uma olhada na casa. Henry diz para ela falar com Arif. Sirim não gosta nem um pouco de ter que pedir permissão a Arif. Enver chega para pegar a Arda. Seida chega logo depois e diz a Enver que o Henry pensou que ela mandou o menino só para perturbar e tá fazendo pressão. E pede para ele explicar se ela pediu para ele levar o menino para lá. Henry diz para ela não gritar que ali é um café. Enver diz que não entendeu o que aconteceu. Seida está quase contando que Henry disse que o Arda não é seu filho, mas aí olha para o menino e desiste de falar na frente dele. Ela pega a mão de Arda e diz, vem aqui meu filhinho, vamos embora. Seida deixa o filho lá fora com Enver, volta para a cafeteria e dá uma bela bofetada na cara de Henry. Arif segura ela e diz que já chega. Sirim se diverte com a cena que presencia. Seida não diz mais nada e sai. No dia seguinte, Jali pega o resultado do exame de DNA do Arda. Enver e Sirim lamentam pelo estado que a casa ficou, por terem perdido tudo. Quando eles estão indo embora, o sapateiro chama Enver e entrega um sapato de Atice que ela havia deixado com ele antes do acidente. Enver e Sirim choram muito ao verem o sapato dela. Agradeço por terem acompanhado o vídeo até aqui. Que Deus abençoe a todos vocês. E não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal e ativar as notificações, porque assim o YouTube avisará você sempre que eu postar um novo vídeo.